Sabe aquela ideia de que ciúme é tempero, que é uma prova de amor? Muita gente pensa assim, né? Mas e se for o contrário? E se, na verdade, o ciúme for um veneno? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos entender como essa emoção, que parece tão comum, pode gota a gota minar a estrutura inteira de um relacionamento. Olha só essa frase, veneno lento. É uma metáfora assim perfeita, porque o ciúme tóxico não é como uma bomba que explode e acaba com tudo na hora. Não, é bem mais sutil. É um gotejamento, sabe? Uma coisinha aqui e outra ali que vai corroendo a confiança, o respeito, por dentro. Quando a gente percebe, a base toda já desmoronou. Tá, mas de onde é que vem esse veneno? Qual é a fonte? Para a gente entender como lidar com isso, primeiro a gente precisa saber onde ele nasce. E a resposta, olha, pode ser um pouco contraintuitiva. Porque a raiz do problema não está na outra pessoa, no parceiro ou na parceira. A fonte está dentro de quem sente o ciúme. É aqui que a gente chega no ponto-chave de tudo. O ciúme doentio não é um problema do relacionamento. Ele é um problema no relacionamento, que nasce no indivíduo. Pensa assim, a insegurança pessoal é como se fosse a terra, o solo fértil. É ali que o ciúme tóxico cria raiz e cresce, transformando aquele medo natural de perder alguém em uma vontade quase uma obsessão de controlar cada passo da outra pessoa. E essa insegurança toda acaba virando uma coisa chamada dependência emocional. O que é isso? É aquela ideia super perigosa de que a felicidade da pessoa depende totalmente do parceiro. A pessoa vira a única fonte de alegria. E aí, o medo de perder essa fonte é tão grande que a única saída que a pessoa enxerga é controlar. Controlar para garantir que o outro nunca vá embora. O resultado disso é bem sério. A pessoa começa a se apagar. A identidade dela, quem ela é de verdade, vai se dissolvendo. Ela para de existir como um indivíduo para viver em função do outro. Vira uma sombra, sabe? Tudo isso por causa de um medo gigantesco, um pavor mesmo de ser abandonada. E o que está por trás dessa dependência toda? O que alimenta ela? Basicamente, é uma mistura de medos muito profundos. O medo de ficar só, o medo do abandono e também a tentativa de fazer com que o parceiro preencha um vazio que está lá dentro. Só que esse vazio, a responsabilidade de lidar com ele é de cada um. Tentar construir um relacionamento em cima desse buraco é como, sei lá, construir uma casa na areia da praia. A primeira onda leva tudo. Ok, então a gente já entendeu a origem do veneno, a causa. Agora vamos falar dos sintomas. Como é que essa insegurança toda se manifesta no dia a dia? Quais são os comportamentos que, na prática, começam a destruir o relacionamento? Dá uma olhada nesse processo, é quase um passo a passo para a destruição e é bem previsível. Primeiro vem o controle e a possessividade. É pedir senha de celular, querer saber onde a pessoa está o tempo todo. Isso, claro, gera o quê? Conflito constante. Aquela montanha-russa de briga, faz as pazes, briga de novo. Com o tempo, isso leva à perda da individualidade. A outra pessoa não pode mais ter os amigos dela, os hobbies dela, tudo é sufocado. E aí, a confiança, que é a base de tudo, começa a ser destruída. Ela vai se esfarelando. A partir daí, a comunicação se torna destrutiva. Não tem mais diálogo, só acusação, ataque. E o último passo, a deterioração da intimidade. O carinho, a conexão, tanto emocional quanto física, vai para o espaço. É uma ladeira abaixo, um passo de cada vez. Olha, a diferença aqui é da água para o vinho. De um lado, na comunicação destrutiva, o que a gente tem? Ironia, ataque pessoal, chantagem emocional, colocar a culpa no outro, basicamente é transferir a responsabilidade pela própria infelicidade. Já do outro lado, numa comunicação saudável, o que tem? Respeito, clareza, responsabilidade, admiração. A comunicação é tipo um termômetro, ela mostra exatamente a quantas anda a saúde do relacionamento. E quando essa situação toda não é resolvida? Quando o veneno continua agindo? Qual é o diagnóstico final? O que acontece no fim da linha? A palavra é forte, mas é precisa. O relacionamento vira um inferno. Pensa só, aquilo que deveria ser o nosso porto seguro, o lugar de paz, de acolhimento, se transforma num campo de batalha. Um lugar de angústia, de sofrimento, onde a paz simplesmente não existe mais. E aí vem o colapso total. Aquela admiração mútua, sabe, que é o que mantém a chama acesa, ela se apaga. A conexão fica rasa, superficial. E nesse ambiente, nesse vácuo, às vezes até a infidelidade encontra espaço para acontecer. No final das contas, os pilares que sustentavam tudo, o respeito, o amor, simplesmente não aguentam o peso e desmoronam.
Bom, depois de ver esse cenário todo, que é bem pesado, a grande pergunta é: tem salvação? É possível dar a volta por cima? Existe algum antídoto para esse veneno todo? E a resposta é sim, existe. Mas, assim como o veneno nasce dentro da pessoa, o antídoto também. A cura não está em tentar controlar mais o outro, em vigiar mais. A cura está em olhar para dentro e curar a si. O principal ingrediente desse antídoto se chama autoconhecimento. É, basicamente, a coragem de olhar para dentro, de frente, para as próprias vulnerabilidades, para as próprias inseguranças. É entender o que se está sentindo e assumir a responsabilidade por isso, sem jogar a culpa no parceiro. O grande objetivo aqui é construir uma base interna forte, uma identidade que não precise de outra pessoa para se sentir inteira. Então, o caminho para a liberdade é esse, não tem atalho. Passa por reconhecer as próprias inseguranças, aceitar as emoções, aprender a colocar limites saudáveis e, o mais importante, aprender a amar de um jeito que soma, que complementa, e não de um jeito que suga, que depende. É um amor de parceria, não de posse. Para fechar, vamos ficar com essa imagem que é muito poderosa. O ciúme é como uma âncora pesada de insegurança que mantém o navio do relacionamento preso no mesmo lugar sem conseguir navegar. A liberdade de verdade, a chance de ter uma jornada a dois que seja feliz, só vem quando se tem a coragem de içar essa âncora. E a reflexão que fica é essa: que âncoras cada um precisa levantar para que os relacionamentos possam, enfim, seguir viagem em águas mais tranquilas?